Filosofia pode ser clássica, mas os problemas, eles são atuais. Os dilemas são atuais. Justamente é nessa linha que eu costumo trabalhar todos os vídeos que eu abordo aqui de filosofia. Em algum momento, né, é necessário que a gente compreenda que nós não mudamos muito, né, de hoje para o homem da época de Platão, para o homem do Império Romano. Nós não mudamos muito, né, em relação ao antigo egípcio ou em relação mesmo ao chinês, ao japonês, né, de muitos e muitos milhares de anos que, né, ainda nem se reconheciam dessa forma, né, enquanto o Japão, enquanto os chineses. Enfim, todos aqueles que de alguma forma recorrem à filosofia, recorrem porque percebem que os seus problemas, eles não são novos, nem são antigos. Na verdade, eles são problemas de sempre. E é justamente nesse sentido que eu quero trazer o vídeo aqui de hoje, tá? Quando a gente aborda aqui os elementos da filosofia, moral principalmente, mas quando eu vou relacionando isso com a parte metafísica, toda a parte de arte, toda a parte de literatura, tudo isso tem uma relação e uma importância muito grande com aquilo que vem a ser a nossa própria alma, né? Por exemplo, quando hoje a gente fala em relação a certas dores, dor de forma geral, mas hoje a gente se sente meio perdido, né? E nos dói bastante, por exemplo, uma vida sem sentido, ou seja, uma vida com falta de sentido, né? Buda, né, o Siddhartha Gautama, enfim, já falava sobre isso há muitos milênios, né, alguns milênios atrás. E falava que a dor era um veículo de consciência, falava também que a dor é uma realidade dentro da existência humana, mas que é necessário encontrar a cessação da dor que vai ser, né, que vai ser viabilizada através desse sentido, de encontrar esse sentido que para essa filosofia budista, que, enfim, está centrada na busca por esse nirvana, né? Uma espécie de plano onde todas as identificações pessoais elas acabam por se anular, porque esse ser humano acaba por se identificar por algo mais, por algo maior, né? Como a gota que se integra ao oceano, né? Tem essa figura, esse tropos que é recorrente dentro da imagem budista, né? Da religião budista. Mas também o Platão, ele já vai falar sobre a dor, né? Algumas vezes dentro da sua obra, né? Uma das que eu me lembro que ele fala, tem duas na verdade, mas ele fala no Fédon, onde eles chegam na prisão onde Sócrates está ali esperando o momento da sua sentença, e ele está alisando a sua perna. Ele disse que acabou de tirar, né, aquela algema, né, aquela corrente, né, que ele estava preso, e acabaram de tirar a corrente do seu pé, e que ele sentia um grande alívio, né? E esse alívio era um prazer, e ele achava curioso como a dor e o prazer estavam intimamente relacionados, né? Ele coloca exatamente isso, e a partir disso, né, ele vai desenvolver, né, a partir desse episódio ele começa a desenvolver o seu raciocínio acerca da imortalidade da alma. Platão também, na sua obra A República, fala sobre um texto que eu nunca vi ninguém comentar nada sobre, mas que para mim marcou bastante na época que eu li, que ele fala sobre 3 níveis de consciência, como 3 montanhas, 3 platôs, e que a gente não sabe muito bem o que está no platô de cima, né? E a gente está sempre no do meio, na maior parte do tempo. E no de cima tá meio, ele é um pouco nublado, né, nevoado por uma certa neblina. E o de baixo a gente conhece muito bem, né, que é um lugar onde nós não queremos voltar. Ele fala o seguinte: esse platô que nós estamos, que é o do meio, é o platô da não dor. E o platô de baixo é o platô da dor.
E ele fala que nós não conhecemos o verdadeiro prazer, porque o prazer para o ser humano deveria ser o prazer que está relacionado com a sua alma e não com os prazeres do corpo. Certo, eu fiz um desvio para falar um pouco sobre, só para dar um único exemplo sobre a dor, que é algo que aflige a todos nós, que é algo que todos vamos passar, que realmente vai doer, vamos sofrer. Tem o ditado, né? A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. O entendimento da dor faz com que a gente consiga sofrer menos, tá? Mas a dor, ela sempre vai existir, seja porque o corpo tem as suas dores que são próprias do corpo e que conforme o momento, a idade, sempre acaba por passar por esses desconfortos, né? O próprio sentir calor, sentir frio, são todas coisas próprias do corpo e é esse elemento sempre em adaptação. A própria alma também vai sentir as suas dores, né? Porque se vê como é que eu posso chamar, assediada, né, por uma série de vícios que estão o tempo todo massacrando, né, a sua consciência. E, né, o espírito não sente dores, porque o espírito ele é imortal, ele é atemporal, ele é eterno. Justamente a dor, ela vai encontrar a sua saída não no sentido de fuga, né? Não vamos fugir da dor, isso é impossível, e também não é saudável, não é inteligente. A dor encontra a sua saída quando ela olha para, no caso a alma, né? Quando a alma olha para o espírito. E o espírito, ele é superabundante, ele tem tudo o que precisa, ele tem todas as suas, toda a sua plenitude estabelecida, né? E nunca foi perdida, porque o espírito é o espírito, é o estado de maior, o estado de maior potência, de maior, como é que posso dizer essa palavra, inteireza, né? Para uma falta de uma palavra melhor. E justamente é sobre isso que a filosofia vai tratar. Quando eu falo aqui de tudo que eu trago sobre a cultura, é somente para que a gente possa entender que os dramas humanos, os dramas que nós passamos no dia a dia, seja você uma pessoa que trabalha, sei lá, CLT, seja empregado de alguém, seja um autônomo, seja um grande ou um pequeno empresário, todos nós passamos pelos mesmos dramas em algum nível, tá? Claro que certas particularidades são nossas, assim como nossa vida, ela vai sempre ser algo muito pessoal, tá? Então, à medida que a gente vai, então, estudando e relacionando, né? Relacionando uns com os outros, vamos percebendo essas conexões e vamos estabelecendo essas relações, né? Porque todos estão de alguma forma relacionados e todos de alguma maneira passam por essas dificuldades, por esses desafios. Então, a filosofia nos ensina a aprofundar em nossa alma e puxar de lá as melhores respostas para os nossos desafios, para as dificuldades que vamos enfrentar no nosso dia a dia, que não vão nunca deixar de estar presentes, porque somos humanos e de alguma forma a batalha, né, a luta, a busca por superar desafios faz parte da vida humana, isso já é assim desde sempre, né? Então não é agora que vamos conseguir nos desvencilhar disso, né? E parece, né, que a infelicidade sempre acompanha aqueles que buscam fugir, né, do conflito. Então, quando a gente pega o Aristóteles, ele fala exatamente isso, né? O desenvolvimento da felicidade, ele vai ser pautado e vai necessitar da conquista de certas virtudes. E as virtudes, elas consistem em ter o domínio sobre certos elementos, tanto materiais, né, do nosso entorno, quanto espirituais, né, quanto da nossa alma. A gente precisa aprender a dominar esses elementos, porque vem problema, né? Vamos enfrentar problemas e os problemas vão nos transformar e podem nos transformar para pessoas melhores ou podem nos machucar
podem nos massacrar mesmo, assim. Então, quem enfrenta problemas tem duas opções: crescer ou diminuir-se, apequenar-se, né? Ou seja, não é uma opção, na verdade, a única opção é crescer, mas, né, se não lutarmos, se não reagirmos, se não buscarmos entender qual a raiz da nossa condição, né, do nosso problema atual, não vamos conseguir superar esses desafios, não vamos conseguir passar por essas questões, vamos chamar assim. Então temos desafios, precisamos superar esses desafios. Nós só vamos superar na medida em que nós os assumimos enquanto nossos desafios, né? E os enfrentamos ativamente. Então, nos últimos vídeos eu tenho puxado bastante para essa linha, né? Ou seja, eu tenho falado bastante sobre assuntos que tenho tratado disso, chamar os nossos problemas para o nosso domínio, porque a impotência, né? Ou seja, dizer que eu não tenho como resolver certas coisas, ou eu não tenho como atuar frente a uma situação, ela é sempre muito danosa. Eu dizer que algo que me afeta diretamente não pode ser resolvido por mim ou não pode ser amenizado é um discurso muito que nos enfraquece muito, né, em vários sentidos. E há sempre uma saída, né? Então pode ser que eu não compreenda agora, né? E certamente eu não posso mudar muitas das circunstâncias que me vêm, né? São aquele clássico discurso. Eu só posso lidar e mudar as coisas que dependem de mim, né? Ou seja, aquilo que está relacionado com a minha própria ação, com a minha própria atitude. Então, às vezes a saída é realmente sair, né? Fugir, né? Se a coisa não parece melhorar e não parece ter um meio disso, né? O que não devemos fazer é nos acovardarmos frente a uma situação que está ali, né, o tempo todo diminuindo a nossa capacidade de autoexpressão, né? E com isso a gente vai se fragilizando, né? De todas as formas. Então, à medida em que você vai se fragilizando nesse sentido, parece que é muito normal você fazer uma série de coisas que você antes não fazia. Então, sei lá, é aquela coisa, a pessoa tá lá sendo sentido oprimida, né? Porque tem que pegar muitas horas de transporte, né? E realmente é um processo em que a sua mente parece que fica mecanizada, né? Você só responde a estímulos diretos. E às vezes tem, né, uma senhorinha ali, né, pegando o mesmo transporte e a pessoa está sentada lá e é incapaz de ceder o seu lugar para essa senhora, né? Uma coisa assim simples e que entra num ramo assim bastante complicado, né? Porque talvez se a pessoa tivesse no seu pleno domínio, né, de suas faculdades nesse momento, ela de bom grado cederia o seu espaço, né? Mas sempre tem um porém, né? São justamente esses desafios, né, que eu preciso aprender a ir não deixando ser amassado por eles. Então há alguém sempre que precisa mais, né, de mim ou daquilo que eu possuo naquele momento, né? E eu posso muito bem ceder, né? Isso. E justamente o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes tem algo que eu preciso mais, eu preciso estar ter isso claro, né, em mente. Então é um campo que é mais delicado. Eu não costumo falar tão diretamente, né, sobre certas situações. Também não costumo citar situações, né, de trabalho, dessas coisas que são muito que tocam em muitas coisas que às vezes muitas pessoas passam mesmo, não são simples de resolver, mas que de alguma forma se isso cai em nossas mãos, se isso cai para nós, a gente precisa ter uma forma de contornar isso, né? De agir da melhor maneira possível, ainda que o ambiente ele não vá mudar nada, né? Também tem que levar isso em consideração. Às vezes você pode não conseguir mudar absolutamente nada do que, né, do seu meio ambiente, né, do espaço que você frequenta, mas ainda assim você vai poder agir da melhor maneira possível, tá? Isso não se trata do ambiente, isso se trata de você, é você com você mesmo,
né? Ou seja, qual a melhor forma que eu posso agir aqui? Se as condições fossem as melhores possíveis, eu agiria dessa e dessa e dessa forma, né? Isso para ambiente de trabalho é muito significativo, né? Porque muitas vezes a gente fazer o melhor que a gente pode e fazer de qualquer jeito não muda nada pra gente no final do mês, né? Tudo igual. Porém, porém, no momento em que eu estou fazendo o melhor possível, eu estou valorizando aquelas pessoas que estão em contato comigo diretamente e estou ao mesmo tempo me valorizando, né? Pode não parecer, mas é exatamente assim. Porque com quem eu convivo, com quem que eu convivo 24 horas, né? Apenas comigo mesmo. Então, esse diálogo do eu com eu mesmo, né? Ele tá o tempo todo acontecendo. E a gente vai pegando, né, esses símbolos. Então, se eu vou fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Porque, tanto faz, a vida vira tanto faz. Então, não podemos nos deixar cair numa banalização da vida, né? Como eu estava falando aqui num dos últimos vídeos que eu coloquei. Não podemos nos deixar cair numa rotina vazia em que as coisas vão acontecendo e tanto faz, desde que eu, né, que sobreviva e tal. É necessário, em pequenos momentos ao longo desse dia, que eu coloque um pouco de mim, né, para que eu viva. Esse é um ponto importante. Para que eu viva, eu preciso me colocar na vida. Se eu me emboto, se eu me deixo sempre ser tomado por outra coisa, ou deixando que outra coisa dite aquilo que eu deveria colocar ou pensaria em colocar, eu vou sempre perder, me perder, vamos dizer assim, porque a vida mesmo ela vai ter passado e não vai ter registrado nada de mim, né? E eu preciso deixar a minha impressão digital no mundo, né? Isso não por um desejo de vaidade, mas sim porque somos pessoas criadoras, né? Não eu e você, mas o ser humano em geral são seres que criam. E essa criatividade, essa capacidade de, de poder fazer com que a nossa imaginação se projete no mundo físico é uma das marcas muito puras, assim, vamos dizer, do ser humano e que nós não deveríamos deixar morrer de forma alguma. Então, deixar a nossa marca às vezes é uma coisa muito simples, que, que necessita simplesmente que a gente estenda a nossa mão e tome uma ação, uma iniciativa, ainda que isso não mude nada ao nosso redor, mas isso vai ter mudado algo dentro de nós. Vamos nos reconhecer como verdadeiros seres humanos, não simplesmente como NPCs, né? Pessoas que estão zanzando, né? E não tem um destino certo. Então essa é a diferença. Aquele que é um ser humano, ele tem um destino certo, ele tem uma missão a cumprir, ainda que essa missão seja muito simples, né? Seja simplesmente chegar na empresa e, sei lá, cortar um monte de papel que será descartado. Não importa. Alguém precisa fazer e se vai ser eu, que isso seja feito da melhor forma possível, porque essa é a minha marca. Então, vamos ficando por aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, qualquer coisa deixa um comentário sobre isso. E é isso. Tchau.